Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnico e Treinamentos Automotivos. E você que está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e obrigado a você que já é inscrito e que acompanha o nosso trabalho. Então nós estamos aqui hoje, pessoal, para falar um pouco sobre esse sinal de ignição, o sinal de secundário, né? Então nós temos algumas dúvidas que chegam até nós, tá certo? E nós resolvemos fazer esse vídeo para esclarecer, principalmente falar com relação a padrões que são, digamos assim, divulgados, né, que são informados e que muitas vezes não bate com a realidade, né? Então, existem alguns detalhes com relação ao sinal que são passados como padrão e, de fato, isso é um risco, porque nós tivemos um exemplo recente, né, para falar, digamos, de forma mais clara ontem, né, de um aluno nosso no nosso curso de osciloscópio aplicado ao sistema de injeção eletrônica e ignição, onde ele falou que ele seguiu, né, a informação do padrão do residual, né, e aí substituiu a bobina e não era a bobina, né, não tinha defeito na bobina, certo? Então isso a gente vê ocorrer de vez em quando devido ao pessoal seguir padrões, né? Então vamos ver aqui de uma forma mais clara. Vou aumentar aqui, mudar aqui o cenário, né, para que vocês possam, porque a gente possa explicar melhor. Bom, agora sim, né? Então, para você que ainda não conhece bem, tá certo? Isso aqui já é muito divulgado, tem muitos vídeos sobre isso, né? Muitos vídeos bons, mas vamos aqui dar nossa contribuição. Certo? Então esse sinal aqui, que é um sinal, digamos, mais conhecido do sistema de ignição, alguns sistemas mudam um pouquinho, mas nós vamos ter alguns elementos que eles são comuns ao sinal. Por exemplo, esse ponto aqui é o tempo de carregamento. Então, o tempo em que a unidade de comando ela chaveia, como a gente chama, né, dá o comando para a bobina e daí ela vai carregar para fazer a transformação, né? Na verdade, o nome correto seria transformador de ignição, né? Mas é popularmente conhecido como bobina e não tem nenhum problema. Então, nós temos o tempo de carregamento. Esse tempo de carregamento ele varia de sistema para sistema, tá certo? Então, mas nós temos, e esse é um dos pontos que nós vamos, né, atentar para esse tempo de carregamento para ver se está do tempo padrão. E é muito simples porque você pode comparar com os outros cilindros, né? Na verdade, todo o sinal você deve comparar com os outros cilindros. Então, nós temos aqui a linha de disparo, tá certo? Então, forma esse pico, né? Surge esse pico de tensão, que é exatamente quando a corrente sai da bobina, a corrente elétrica sai da bobina e chega no eletrodo central. Nós sabemos que, nesse momento, quando ela chega na câmara de combustão, então nós temos a misturar combustível em compressão. E por isso que eu tenho esse pico de tensão, porque a corrente elétrica vem e ela tem um freio ali, né? Eu tenho a resistência aérea entre o eletrodo central e o massa, não é isso? Então nós vamos ter ali essa resistência, e essa resistência faz com que haja o acúmulo dos elétrons. E aí nós temos um aumento da tensão, né? Por isso nós temos esse pico aqui. Essa linha aqui, que é a linha de queima, que é exatamente a corrente, a tensão efetiva na misturar combustível, que é quando ela salta do eletrodo central para o massa. Então nós temos uma redução, né, da tensão, que a tensão não efetiva não é esse pico, essa tensão de pico, mas sim essa tensão, né, que nós temos também que medir, que ela pode variar de 1 a 3 kV, né, então fica nessa faixa, né, normalmente, né, mas não é um padrão, mas nós temos que atentar para essa faixa. É só fazer uma comparação entre, como eu já citei, entre os outros cilindros, não é isso? E nós temos também um tempo de queima específico, então pode variar de 1 milissegundo, ok, até 2,6, e aí isso aí para a grande maioria dos carros, dos sistemas. Mas você pode ter tempos maiores, então sempre atentar para o caso específico que você está trabalhando. Nós temos o osciloscópio aqui, ele está ajustado com 1 milissegundos por divisão, tá certo? Tem osciloscópios que quando a gente ajusta 1 milissegundos, ele é 1 milissegundo a tela toda, não é isso?
assim também como a amplitude, também a tela toda. No nosso caso, quando nós, que é boa parte dos osciloscópios, quando nós ajustamos o tempo ou a tensão, nós estamos ajustando por divisão. Então aqui nós temos 1 milissegundo por divisão, então boa parte dos sistemas nós vamos ter 1 milissegundo a linha de queima, tá certo? Esse aqui, por exemplo, né, quase 1,9, né? Então é um tempo bem mais longo, quase o dobro, né, da maioria dos sistemas, tá certo? E nós temos aqui o residual, tá certo? Então esse aqui que é o camarada que normalmente é tido como padrão. Então você se orienta pelo residual para saber a saúde da bobina. Essa é a ideia, né? Mas nem todo sistema tem residual, ok? E nem todo defeito de bobina que tem o residual, a bobina está ok, tá certo? Então isso aqui serve, lógico, né? Mas eu não posso ter isso como um padrão. Então esse é onde está o problema. Na área automotiva, pelo menos eu sou avesso a padrões, tá certo? Então isso vai causar aquilo, né? Então é uma coisa muito engessada. Então essa referência aqui serve para informar isso aqui, como nesse caso. Então se eu tenho um residual bom, eu tenho uma bobina boa, né? Então nós pegamos um caso recente que eu tinha um bom residual, a linha de queima, a linha de disparo não estava tão ruim, tá certo? Eu tinha um carregamento dentro do padrão, mas só que o tempo, tá certo, estava curto. Era para ser 1,6, ele estava com 1, tá certo? Uma das bobinas. E de vez em quando, né, como a gente sempre faz, liga todas as cargas, de vez em quando dava um encurtamento. Então o tempo ele reduzia de vez em quando, né? Isso em marcha lenta. Quando a gente colocava o carro em deslocamento, não apresentava grandes falhas, mas tinha aqueles pequenos cortes, né? Então, é isso que eu estou querendo chegar. Nós não devemos seguir padrões, a gente tem que observar caso a caso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que examinar o primário, aliás, examinar o secundário, depois examinar o primário, tá certo? Tensão de alimentação, a corrente do primário, para poder a gente chegar a um diagnóstico. Tem sistemas que não tem residual, tá certo? Ou se tem, ele é muito, digamos assim, fraco, né? Então não vai ser uma boa referência. Bom, aqui nós temos aqui um encurtamento, né? Um grande encurtamento. Então, esse problema aqui era de vela de ignição, tá certo? É muito comum, ok? Vela de ignição ter esse tipo de característica, né? O sinal ficar com esse tipo de característica. Bom, aqui é um sinal que não tem o residual, né? Esse sinal está bastante feio aqui, tá certo? Agora, o problema é a bobina de ignição aqui, porque não tem o residual? Não. Aí era o cabo, esse carro aqui era uma spin. Então nós sabemos que naquele motor SPE4, né, nós temos aquele cabinho de vela, né, que sai da bobina, as bobinas são individuais. Então aqui era um problema de cabo de vela em circuito aberto, ele estava aberto o cabo de vela, não tinha continuidade alguma. Ok? Então, mais uma vez, sem residual, uma linha de queima até razoável, tá certo, com relação ao tempo, mas o problema não tinha nada a ver com bobina. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, tá certo, que a gente espera que possa ajudar principalmente a você que está começando, né? Nós temos um curso voltado para quem está começando no osciloscópio, tá certo? Nós depois vamos trabalhar, né, para poder fazer um curso mais avançado, voltado só para o sistema de ignição, um curso que eu estou falando online, né? Um curso EAD. Nós já temos o curso presencial, mas nós vamos trabalhar para fazer o curso EAD, onde nós vamos trabalhar os diversos sistemas de ignição, né? Diversos controles, os controles de primário que tem, né? O monitoramento que alguns sistemas usam, como por exemplo na Toyota, né? Nós temos um monitoramento, inclusive nós temos um vídeo que eu vou deixar o link aqui para que você possa ver, que você que queira saber um pouco como é que evoluiu o sistema de ignição, nós temos uma playlist só sobre isso, tá certo? Então, fuja dos padrões, ok? Estude, procure saber, tá certo? Se realmente aquele sistema, como é que ele funciona, qual é a característica dele, certo? E no momento de uma dúvida, tá certo? Você consulte, quando você verificar um sinal, você consulte o primário e consulte o secundário, que normalmente é o que nós fazemos, né?
consulta secundário e depois também o primário, tanto tensão quanto corrente, né? Tensão de alimentação no primário da bobina, né? Aterramento, se for o caso, se tiver, e também o sinal, né? A amplitude do sinal, se for um sinal digital. Então tudo isso, todos esses detalhes a gente passa no treinamento, né? Por enquanto presencial. Em breve nós vamos também estar aí com EAD para que quem gosta do nosso trabalho acompanha, né? O pessoal já tem solicitado e a gente está em dívida com o pessoal sobre esse treinamento também, né? Porque tem um outro treinamento que nós começamos a trabalhar, mas ainda não deu para concluir, que é o de RedCam, mas nós vamos, se Deus quiser, aí no início de 2021 a gente vai estar com esse conteúdo aí disponível, com esses treinamentos disponíveis online também, tá certo? Então fique atento, fuja de padrões, tá certo? E aí com certeza você vai ter mais sucesso com relação aos seus diagnósticos. Forte abraço e até o próximo vídeo.